Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o Flamengo que encaminhou a contratação do volante Alan do Atlético Mineiro. Bora te atualizar sobre o São Paulo que anda emperrando a saída de um reforço para o América. Preciso te contar que Lianco, zagueiro pretendido por Vasco e Flamengo, esteve na Neoquímica Arena acompanhando Corinthians e Cuiabá. Bora com as últimas novidades do mercado, tem informação sobre o Botafogo e saída de atletas, preciso te contar sobre Savarino, interesse de clube brasileiro em jogador do Del Valle e muito mais. Antes só preciso me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. Hoje tem um blog na Itatiaia, a maior rádio do Brasil, além de participar como comentarista do Paramount Plus. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de BetBoom. Tô colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro com os meus palpites para você se dar bem. Nesse domingo tem América e Atlético Paranaense, para mim dá empate. Internacional e Vasco, confiante na vitória do Inter. E você? Tem ainda São Paulo e Palmeiras, cotações bem legais. Para mim jogo de empate, tem ainda Flamengo e Grêmio. Tô imaginando a vitória do Flamengo. Para você participar na BetBoom é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Faça agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Importante contar que você precisa ter mais de 18 anos para poder brincar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Faravelli, meio atacante argentino do Independiente Del Valle, atleta que já esteve na mira de vários clubes brasileiros. Ele interessa ao Curitiba, informação trazida pelo repórter Rogério Scarione, que cobre de perto o Coxa. Bora falar sobre Milton Neves, que está fora da TV Bandeirantes. Um dos ícones do jornalismo esportivo, trabalhando há mais de 20 anos na TV Bandeirantes, vai deixar de ter seu programa dominical, vai continuar trabalhando apenas na rádio. Foi uma decisão da Band, que deve colocar o Neto para comandar o seu programa de domingo no lugar do Milton Neves. Quero falar também sobre a final da Champions, que registrou a maior audiência do SBT em 2023. A emissora de Silvio Santos chegou a registrar picos de 13 pontos durante a vitória do Manchester City por 1-0 contra a Inter de Milão. Jogo em TV aberta, inclusive o SBT venceu com sobras a Globo. E inclusive deixou que a transmissão avançasse um pouquinho depois do jogo. A transmissão foi prorrogada porque o SBT queria continuar surfando na boa onda do futebol. Bora falar agora sobre o Botafogo. John Textor deu uma entrevista importante ao GE, falando sobre as coisas do Botafogo. Nos últimos dias eu cheguei a contar para vocês que o Botafogo não contrataria atletas e que a grande missão agora, para a janela da metade do ano, era não perder jogadores. Foi essa a tônica da entrevista do Textor. Ele admitiu que o PR e o Adrielson vão ficar. Frase a seguinte, abre aspas: eles até querem ir para a Europa, mas também têm vontade de vencer aqui. O Textor completou afirmando que o Tietê, o Danilo Barbosa e o Vitor Sá são outros jogadores que despertam o interesse do mercado europeu. Falamos do goleiro, do zagueiro, do volante, de um outro volante, de um atacante, 5 jogadores super importantes. O Botafogo não tem grana para fazer enormes investimentos na janela da metade do ano. O dinheiro do Textor será utilizado em outras frentes. O Hernandes já foi contratado para metade do ano e a intenção é tentar segurar o máximo possível esses jogadores mais badalados, tudo para que o Botafogo possa seguir com sua campanha de líder do Campeonato Brasileiro e também em boa fase na Sul-Americana. Bora falar agora sobre Savarino. Ficou difícil imaginar o meio atacante venezuelano jogando no Brasil. Fortaleza e o São Paulo são os clubes interessados. O Fortaleza namora a possibilidade de contratar o Savarino desde a temporada passada, mas as últimas notícias que vêm dos Estados Unidos dão conta de que Real Salt Lake, dono dos direitos econômicos do jogador, não quer facilitar e exige 18 milhões de reais para liberar. A justificativa é de que o Savarino é titular absoluto, atleta com dupla cidadania. Se ele for para a Europa, não vai ocupar vaga de estrangeiro, isso certamente lhe garante valor de mercado. O Fortaleza negociava uma cifra bem menor, até porque quer utilizar sua parte dos 25 milhões de reais que conseguiu com a venda do Moisés para o futebol mexicano. Sem a possibilidade de acordo, o Fortaleza já começa inclusive a trabalhar em outras frentes. O nome da vez pode ser de Carlos Rotondi, meio atacante que pertence ao Cruz Azul. Sobre o São Paulo e o Savarino, quero contar para vocês que o São Paulo gosta do Savarino. O diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, foi o responsável por contratar o Savarino para o Galo na oportunidade, mas o São Paulo hoje não tem condição financeira de fazer um investimento. Ouvi de uma pessoa do São Paulo que hoje o tricolor tem menos grana para gastar do que o Fortaleza. Então, se o Fortaleza está encontrando dificuldades, imagina o São Paulo. Bora falar agora sobre o Manchester City. Enfim,
campeão da Champions. O título foi conquistado nesse sábado, vitória magrinha, apertada, 1-0 com o gol do Rodri aos 22 do segundo tempo. Imaginava uma vitória bem mais folgada do time de Guardiola, mas o torcedor inglês não tá nem aí para a condição do jogo. Nem aí, inclusive, com o fato de o Ederson ter pego 2 bolas espetaculares. O goleiro brasileiro foi um dos grandes nomes do jogo ao lado do Rodri, o autor do gol. Foi a primeira vez que o Manchester City conquistou a principal competição europeia e quero contar sobre a temporada espetacular do City, que já havia faturado a Premier League, a FA Cup, que é a Copa Inglesa, a Copa da Inglaterra, e agora a Champions e a tríplice coroa perfeita com os 3 principais títulos disputados pelo clube. Outra curiosidade, desde 2005, quando o Liverpool foi campeão, a partir daquele ano, todas as vezes em que um time foi campeão da Champions, sempre tinha um jogador brasileiro em campo. O jogador da vez foi o Ederson. Bora falar também sobre Haaland, que não brilhou na final, participação discreta diante dos zagueiros da Inter, mas termina o campeonato, a Champions, como artilheiro com 12 gols marcados. Já o Guardiola quebra esse jejum de não ter conquistado títulos da Champions pelo Manchester City, estava desde 2016 projetando e sonhando com isso, seu terceiro título na principal competição europeia. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensou sobre a final, o que você achou do resultado. Foi justo que o Manchester City tenha sido campeão invicto, tá? Bora falar agora sobre Lyanco, informação importante e exclusiva. O zagueiro, revelado pelo São Paulo, com passagem pelo Botafogo, e que pertence ao Southampton, está assistindo ao jogo do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Cuiabá. Nicola, o que você quer dizer com isso? Nada, só estou trazendo a informação de que o Lyanco, atleta que pertence ao Southampton e que curte férias em território brasileiro, está na Neoquímica Arena acompanhando o jogo. Mas Nicola, Corinthians tem intenção de contratá-lo? Nessa janela de transferências, para julho não houve nenhum contato com os seus representantes, embora em outros momentos já havia tido uma sondagem. Quem hoje quer o Lyanco? O Flamengo e o Vasco são os maiores interessados. Na janela de janeiro, o Botafogo tinha intenção, até fez proposta, não conseguiu convencer o Southampton a fazer negócio. Agora a coisa pode ser diferente. Exatamente porque o Southampton foi rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol inglês, vai precisar readequar seu elenco em relação a uma folha salarial bem mais baixa, e é nesse contexto que pode acabar proporcionando a possibilidade de o Lyanco ser negociado na janela de julho. O brasileiro quer voltar ao Brasil desde o início da temporada. Quando eu falo em temporada, eu falo em temporada brasileira. Desde a virada do ano ele tenta negociar com os dirigentes do clube inglês. Na oportunidade sem sucesso, estou imaginando que agora possa pintar alguma coisa. E você, gostaria do Lyanco no seu time do coração? Vale a lembrança de que o Corinthians busca um zagueiro para metade do ano. Um volante e um zagueiro são as prioridades depois da aquisição do Matias Rojas. Bora falar agora sobre o São Paulo emperrando a ida do Pedrinho para o América. Pedrinho é aquele jogador que já no ano passado havia ido bem no América, pertencia ao Lokomotiv, foi devolvido ao clube russo e emprestado ao São Paulo nessa temporada. Início de temporada bom, 10 jogos e 3 gols marcados, mas depois de ter sido acusado pela namorada de agressão, o Pedrinho acabou primeiro afastado e depois dispensado pelo São Paulo. O América tem a intenção de contratá-lo e tem tudo certo, com o atleta e também com o Lokomotiv em relação ao empréstimo até dezembro. O que falta é um acerto financeiro. O América quer completar o pagamento que o São Paulo faria pelo empréstimo. O São Paulo arca com os 6 primeiros meses do empréstimo, afinal de contas, o jogador só poderia ser utilizado pelo América a partir do mês de julho, e o América arcaria com os últimos 6 meses do ano. É aí que o bicho está pegando. O Lokomotiv fez um empréstimo ao São Paulo, recebeu só uma pequena fatia. Como o São Paulo dispensou o atleta por justa causa, o Tricolor está dizendo que não vai fazer o pagamento do restante que havia sido combinado. E o Lokomotiv quer receber do São Paulo primeiro para depois emprestar o jogador ao Coelho. Não imagino que o Coelho vai cobrir aquilo que o São Paulo deixou de pagar. E o São Paulo assegura que a FIFA está a seu favor. Quando você dispensa um jogador por justa causa, você fica livre do pagamento que havia sido estipulado, pelo menos é a visão do São Paulo. Assim que essa coisa for resolvida, se é que ela será, o Pedrinho será reforço do América, atleta que inclusive já poderia estar treinando no Coelho, caso existisse a liberação por parte do Lokomotiv. Jogador de lado de campo bastante interessante. Bora fechar o vídeo para falar sobre o volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro, mas parece muito perto de virar reforço do Flamengo. Nesse sábado, o Vene Casagrande trouxe a notícia de que o rubro-negro encaminhou a contratação do Alan junto ao Galo. A notícia nova é que o Atlético sinalizou por meio dos 4 investidores, os 4 R's, que aceita a oferta rubro-negra de 7,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. O Atlético é dono de 90% dos direitos econômicos, o Alan é dono de 10%, volante para se mudar para o Rio de Janeiro,
inclusive topou abrir mão de 3% dos seus vencimentos. O Alan, que tem 450 mil por mês de vencimentos no Galo, vai ganhar cerca de 800 mil no Flamengo e vai assinar um contrato até 2027. Coisa parece tão avançada que o Alan já é aguardado na próxima semana no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Vale a lembrança de que o Alan não vem jogando no Campeonato Brasileiro na Libertadores por causa de um problema na coluna. Ele está em fase final de recuperação, deve precisar de mais um mês, justamente esse último mês, até a abertura da janela de inscrições. Se confirmada a transferência, terceiro reforço contratado pelo Flamengo para julho, antes o goleiro Agostinho Rossi, depois o Rossi, que pertencia ao Boca Juniors, depois o atacante de lado de campo Luiz Araújo, que já foi do São Paulo e pertence ao Atlanta United, agora o volante Alan. O Flamengo ainda quer muito contar com o meio atacante Nicolás de la Cruz, que pertence ao River Plate, e também com um zagueiro e eventualmente um lateral direito. E você, que pensa sobre Alan no Flamengo? É o reforço que vai resolver o problema do sistema de meio campo do rubro-negro? E eu acho uma baita contratação. Tenho certeza que o São Paulo vai deitar e rolar com esse jogador. Queria pedir para deixar like, para compartilhar, para se inscrever, aquela coisa toda, e voltar sempre que possível. Combinado? Abraço, bom final de semana.